Olá, estamos juntos novamente nessa segunda etapa da oficina ENAD Avaliação na Educação Superior. Nós focaremos nessa semana as questões discursivas da prova do ENAD. Colocarei alguns pontos que às vezes atrapalham a realização da prova e outros que poderão nos ajudar na construção dessas questões discursivas, das respostas das questões discursivas. Um dos pontos que pode atrapalhar a realização da prova, independente de ser a discursiva ou não, é o famoso nervosismo. É muito comum que qualquer pessoa fique nervosa no momento que vai realizar uma prova. No entanto, ficar desesperado não vai ajudar a concentração. Também é muito importante que você não tome nenhum remédio que sirva de calmante, porque geralmente esse tipo de remédio tende a fazer com que as pessoas fiquem com sono. E caso você o tome, muito provavelmente também não conseguirá se concentrar na prova, porque estará com sono durante a realização da mesma. O que você deve fazer é o seguinte: aos primeiros sinais de desespero, pare tudo o que estiver fazendo e respire profundamente por alguns minutos. Não vai adiantar continuar as atividades sem recompor a calma e sem conseguir se concentrar. A ansiedade também é basicamente o nosso inimigo durante a realização de alguma prova. Mesmo estando em dúvida sobre a resposta a uma pergunta, o candidato muitas vezes segue guiado pela tensão do momento e pela ânsia de responder logo e passar para a questão seguinte, e acaba não lendo os enunciados com a devida atenção. Como no slide anterior, o que é necessário aqui? Logicamente, vai ser a calma. Muitas vezes você está nervoso, está ansioso e acaba lendo o início da pergunta, ou você lê tão rápido que não foca realmente no que foi solicitado. Algumas vezes, no final da questão, é solicitada a resposta incorreta, mas pelo fato de ter lido rapidamente por causa da ansiedade, você não viu essa solicitação. Então você lê as alternativas, encontra na letra A, por exemplo, a resposta correta, vai lá e marca o X e segue para a próxima questão. Só que, nesse caso, no final da pergunta, estava solicitando a resposta incorreta. Então, automaticamente, você já perdeu uma questão. Por isso, mantenham a calma. Respirem e se tranquilizem durante a realização desta avaliação. A insegurança também é um ponto que deveremos refletir sobre. Na pressa de escrever tudo o que sabe, para não esquecer nenhum tópico, acaba redigindo de modo não linear, apenas jogando as palavras sem contextualizar o conteúdo. Isso pode ser feito desta forma, inicialmente no rascunho. Quando você acha que vai esquecer alguma coisa, você escreve muito rápido para não esquecer de nada que pode ser considerado relevante para responder aquela determinada questão. No entanto, você não pode deixar dessa forma. Você tem que redigir um texto contendo todas as respostas solicitadas e de modo coesivo e coerente. Para isso, é necessário que você releia a questão e também releia o texto que você escreveu, para justamente fazer essa ligação de um parágrafo para outro, de uma frase, de uma oração para outra. Algumas pessoas priorizam respostas longas, acreditando que com isso conseguirão explicar melhor, porém incorrem em mais um erro grave, que é escrever aquilo que não foi perguntado. Acrescente apenas informações fundamentais para o entendimento da resposta. Não é o fato de ser uma resposta longa, por exemplo, tem 15 linhas. Você escreveu bem muito até dar 15 linhas. Independente do quantitativo, o que realmente é relevante é a qualidade da sua resposta.
Uma pessoa pode ter escrito 15 linhas e não atingiu realmente o que eles queriam. Alguém pode fazer isso em um parágrafo. Cuidado também com a falta de paragrafação, certo? Muitas pessoas eu vejo, já li também, corrigir provas desse tipo, que escrevem um texto corrido sem sequer fazer 2 parágrafos, por exemplo. Colocam todas as informações em um parágrafo apenas. Cuidado com isso. Textos longos, né? Um parágrafo somente de 15 linhas, por exemplo, pode cansar muito mais a pessoa que está lendo do que você dividir aquelas ideias em alguns parágrafos. Você pode fazer um parágrafo só? Pode ser a dúvida de alguém? Até pode, não é proibido. Não é proibido dizer, realmente você não pode fazer. No entanto, ele deve estar mais estruturado do que o outro, porque a ligação entre uma parte e outra deve ser muito mais detalhada. Um outro ponto muito relevante é a letra que a pessoa deve fazer em questões discursivas. Ela é legível ou ilegível? Quem tem letras consideradas ilegíveis, como essas das imagens, sugiro que vocês escrevam com letra de forma. Os avaliadores, normalmente, têm várias provas para corrigir. Eles não vão ficar perdendo um tempo valioso, 2 horas, para ler um texto de 15 linhas, para tentar decifrar a sua letra. Ok? Se vocês possuem letras desse tipo, que dificulta a leitura de outra pessoa, escrevam com letra de forma, logicamente diferenciando as letras maiúsculas das letras minúsculas. É muito importante que a letra seja legível, como essa que vocês estão visualizando. Não é necessário que seja considerada uma letra bonita. Ela tem que ser legível. Não pode dificultar a leitura de quem avaliar a sua prova. Um outro ponto, que também pode atrapalhar, é uma resposta excessivamente objetiva. Em perguntas orais, normalmente, recebem respostas curtas e diretas. Assim, diante da pergunta, qual a capital da Argentina? Comumente se responde apenas Buenos Aires. Foi curto e direto. Entretanto, esse excesso de objetividade não é adequado para provas escritas, pois nesse caso a resposta não passará de palavras soltas, que isoladamente não possuem sentido. A primeira dica importante para responder às questões discursivas de qualquer disciplina é a visão da resposta como um pequeno texto, que deve possuir sentido completo. Não é que você não possa ser objetivo em uma questão discursiva. Vai depender muito também da quantidade de linhas que eles disponibilizam para você respondê-la. Em alguns casos, as provas do ENAD disponibilizam 5 linhas, 10 ou 15 linhas. Se for 15 linhas, você pode falar mais coisas. Não necessariamente você vai fechar tudo em um parágrafo. Caso seja 5 linhas, você realmente tem que ser um pouco mais objetivo. Obviamente, nenhuma questão do ENAD vai ser como essa do exemplo. Qual a capital da Argentina? E isso seria muito direto. Você não precisaria refletir basicamente sobre esse tipo de questionamento. E as questões discursivas do ENAD não são dessa forma. São atividades que vocês vão ter que refletir e dissertar um pouco sobre. Como agir? Sugere-se a elaboração de resposta em forma de um pequeno texto autônomo, ou seja, aquela que qualquer leitor entende como uma informação completa, sem precisar ler a pergunta. Para a questão acima, portanto,
Uma resposta completa seria: a capital da Argentina é Buenos Aires. Tema certo, resposta errada. Cuidado com isso. No nervosismo decorrente da prova, o candidato lê a pergunta e, feliz por conhecer o assunto e ansioso por responder logo, passando para a próxima questão, registra seu pensamento de qualquer jeito, sem reler o que escreveu. Resultado: muitas vezes expõe muitos dados ligados ao tema, mas não responde ao que foi perguntado. E isso, por mais que pareça estranho, acontece muito. O fato de você não reler a questão e não reler o texto pode acabar atrapalhando a sua resposta. Às vezes você acha que atingiu o que aquela questão solicitava, no entanto você não entendeu realmente o que a questão pedia. Por isso, tomem cuidado, fiquem com calma, fiquem calmos na hora, releiam tudo, reescrevam, que dá tempo. Como eu disse, como agir? Após redigir a resposta, releia a questão. Verifique o que especificamente foi solicitado e se o seu texto responde a isso com precisão. É bom também que você sublinhe ou circule o que realmente está sendo solicitado na questão. Às vezes colocam textos enormes, mas a pergunta realmente está lá em uma determinada parte. Você vai sublinhando ou circulando. Também tem a questão seguinte: às vezes é solicitado várias respostas em uma mesma questão. Por isso, é bom sublinhar tudo que estiver sendo solicitado para ter certeza, no momento de responder o texto, que atingiu a todos os objetivos da pergunta. Pergunta objetiva, resposta prolixa. Na insegurança de dar uma resposta curta e errar, o candidato opta por escrever tudo o que sabe sobre o assunto, inclusive a resposta esperada, mas sem destacá-la. O problema, porém, é que o avaliador não saberá se o candidato realmente sabe a resposta ou está arriscando colocar vários dados para ver se algum preenche o solicitado. Resultado: prejuízo na nota. Isso também acontece várias vezes. O aluno quer falar de tudo um pouco. O ideal é focar no que você realmente considerar importante. Não são muitas linhas, certo? 15 é pouco para você falar de todos os tópicos que você pode abarcar sobre aquele determinado assunto. Foque em 2, em 3, no máximo. Como agir? Comece seu texto dando a resposta específica e só depois acrescente as informações complementares para fundamentar seu ponto de vista. Ao iniciar dando a resposta específica, a pessoa que estiver avaliando sua prova realmente vai identificar que você entendeu aquele questionamento e que o restante dos seus argumentos são informações complementares que estão se relacionando com a ideia principal. Resposta incompleta. Algumas perguntas são divididas em tópicos. Em alguns casos, isso vem marcado claramente. Item A, B, C, entre outros. Mas em outros não. Ou seja, durante a redação da pergunta, encontram-se várias solicitações. Em ambos os casos, o candidato deve ficar atento para responder a todas essas solicitações, criando um texto com todas as informações necessárias. Como eu disse anteriormente, algumas perguntas do ENAD não vêm somente com uma solicitação. Dentro de uma pergunta podem existir várias perguntas. E em alguns casos, não sempre, eles separam entre a letra A, B, C, D, etc. Por isso, fiquem atentos à questão solicitada. Como agir? Releia a pergunta e anote em tópicos separados todas as solicitações feitas.
respondendo-as uma a uma primeiro, para só depois juntá-las em uma resposta de redação única, se for o caso. Ao final, confirme se a resposta ficou clara e se tudo o que foi pedido foi cumprido. Aqui informa colocá-las em uma resposta de redação única, se for o caso. Por que, se for o caso? Em algumas provas do ENAD, quando tem várias perguntas em um mesmo questionamento, às vezes eles separam letra A e colocam um espaço específico para essa letra. Letra B, um outro espaço específico. Em outras perguntas, eles não fazem dessa forma. Lançam diversas perguntas em uma única e você deve redigir, sim, um texto único envolvendo todas essas respostas coerentemente. E, obviamente, é solicitado a linguagem formal. Em todas as questões é solicitada a linguagem formal. Claro que, em alguma, por exemplo, pode haver uma exceção, caso na própria pergunta esteja especificando que você possa analisar ou utilizar a linguagem informal. Caso não esteja especificando, é realmente de uso obrigatório a linguagem formal para responder qualquer pergunta da prova. Excesso de abstrações em questão dissertativa. As questões dissertativas normalmente trazem um tema polêmico, que deve ser analisado de modo crítico, num espaço relativamente longo, cerca de 15 linhas, em alguns casos, como eu disse, varia de 5 a 15 linhas. O problema é que, por ter mais espaço que o normal para responder uma pergunta, o candidato pode cair em divagações abstratas ou perder-se na hora de organizar o conjunto de informações de que dispõe sobre o tema. Não é porque tem 15 linhas que vocês realmente precisam chegar até a 15ª linha. Caso vocês não tenham mais nada o que acrescentar, não vão ficar inventando argumentos, tentando forçar os argumentos colocados com outras situações. Cuidado com isso. Como eu disse aqui, pode cair em divagações abstratas. Você pode começar bem respondendo toda a questão, no entanto, você pode enveredar por outros caminhos. Não precisa responder as 15 linhas realmente, mas é bom, se realmente tem 15 linhas, você chegar próximo disso. Como agir? Elabore um texto com as mesmas etapas da dissertação. No caso de vocês, do TCC, da monografia, que segue basicamente a mesma ordem. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que em tamanho reduzido, já que você tem um número específico de linhas, nesse caso até 15. Organize os dados em períodos objetivos, valorizando a relação entre crítica e fundamentação, por meio de provas concretas. Verifique se as etapas de ponta, introdução e conclusão, estão suficientemente claras para apresentar o assunto ao leitor e deixar evidente o ponto de vista defendido na resposta. Atenção! Não se esqueça de revisar os aspectos gramaticais, como ortografia, acentuação, regência, concordâncias e sintaxe, garantindo que todas as frases estejam corretas e bem construídas. Como eu falei, será solicitado a linguagem formal em todas as questões discursivas. Por isso, é extremamente relevante que vocês não se esqueçam de revisar esses aspectos agora citados. Vamos ver agora alguns exemplos da prova do ENAD 2008, de questões abertas, ou, como nós chamamos também, de questões discursivas. Normalmente essas questões são específicas,
tem algumas que são específicas e outras que são de conhecimento geral. As específicas, já que o nosso caso é letras, vão tratar sobre literatura e, obviamente, língua portuguesa. As de conhecimento geral vão abordar assuntos que estão sendo debatidos no cotidiano, na sociedade. Por exemplo, tecnologia, na educação, aquecimento global, entre outros. Voltando para a questão. Essa é a questão do ENAD 2008. Mestre do coro. Vou pedir a Santa Bárbara para ela me ajudar. O coro. Santa Bárbara que relampoê, Santa Bárbara que relampoá. Esse estribilho é repetido várias vezes em ritmo cada vez mais rápido, até que minha tia surge no alto da ladeira e apregoa num canto sonoro. Minha tia, oi, é o caruru. Cessam de repente o canto e o acompanhamento. Os jogadores param de jogar. Coca. Tira do bolso uma nota e coloca-a sobre o balcão. Aposto 100. Galego. Coloca uma nota sobre a de mestre Coca. Casado. Coca. O galego diz que o padreco não deixa o homem entrar. Eu digo que vai acabar entrando hoje mesmo, com cruz e tudo. O galego. Entra nada. Eu conheço esse padre. Moça com vestido decotado não entra nesta igreja. Eu mesmo já vi ele parar la missa até que uma turista americana de calças compridas se retirasse. Esse texto é de Dias Gomes, O Pagador de Promessas. É publicado no Rio de Janeiro pela editora de Ouro, 2005, páginas 78 a 79. A questão é o seguinte. No fragmento de O Pagador de Promessas, Dias Gomes registra na escrita diferentes marcas linguísticas que caracterizam os personagens quanto ao uso da linguagem. Analise essas marcas de variação linguística de natureza sociocultural, regional e estilística, exemplificando com elementos do texto, de acordo com as orientações a seguir. Letra A. Relacione a fala de Galego com a dos demais personagens. Em cada questão, vocês podem visualizar que eles também vão colocar a pontuação, que vale cada uma. Na própria folha onde vem a pergunta, vocês vão ter a parte onde é o rascunho. Vocês podem escrever nessa parte da prova de rascunho de lápis a lápis, porque não tem problema. No entanto, quando passar para a folha resposta, tem que ser de caneta. Se possível, preta. Caso você não entenda a questão, releia a questão para focar nos pontos principais. Veja aqui que ele está indicando com o verbo analisar justamente o que você tem que fazer. Analise essas marcas de variação linguística, de natureza sociocultural, regional e estilística, exemplificando com elementos do texto, de acordo com as orientações a seguir. Algumas pessoas às vezes ignoram, né, essa parte inicial, porque visualizam, na letra A, relacionar a fala de Galego com a dos demais personagens. Então, quando você vai escrever, você vai relacionar, de alguma forma, alguma coisa que o Galego falou com os outros personagens. Mas vai pecar. Por quê? Porque você tem que relacionar, sim, a fala de Galego com os demais personagens, mas focando no que foi dito antes. Ressaltar essas marcas de variação linguística, que são, né, de ordem sociocultural, regional e estilística, exemplificando, ou seja, colocando alguns exemplos do texto. Obviamente, espera-se que o estudante distinga interlíngua, na fala do galego, que é o que chamamos, né, informalmente de portunhol, de variação linguística nas demais falas, citando exemplos e demonstre o domínio da norma culta no que diz respeito a mecanismo de natureza gramatical e textual.
Letra B. Relacione as falas dos personagens com as rubricas, indicações cênicas. Valor dessa questão também é 5 pontos. Percebam que na letra A tivemos 5 linhas para responder. Já na letra B, vamos ter 10 linhas para fazer essa relação das falas dos personagens com as rubricas. O que pode interferir nessa questão, nessa letra B, é justamente compreender o que é a rubrica. Muitas pessoas podem até pensar que a assinatura também é um dos significados dessas palavras, mas ela significa, como vem aqui entre parênteses, as indicações cênicas, ou seja, são as ações que os personagens fazem em cena. Espera-se, nesse caso, que o estudante associe exemplos como pedir, olha, ajudar, ao registro de norma culta constatado nas didascálias, ou rubrica, né, que são indicações cênicas, para indicar como determinada ação, como determinada cena, como determinado espaço ou como determinada fala devem ser feitos em uma peça de teatro. Por exemplo, como tira do bolso uma nota e coloca sobre o balcão. Este é um dos exemplos da rubrica que está colocado naquele texto que nós vimos. Veja, outras rubricas, né? Os jogadores param de jogar. Isso é uma indicação cênica. Os jogadores que estavam lá brincando, jogando, nesse momento eles vão ter que parar de jogar. A mesma coisa nesse. Cessam de repente o canto e o acompanhamento. É outra indicação cênica, é outra indicação de ação para os personagens. Continuando. Uma outra questão, também do ENAD 2008. Essa já não é mais uma questão específica. Esta é uma questão de conhecimento geral. Entre o surgimento da linguagem humana e o da escrita, sucederam-se 1.400 gerações. No intervalo de vida de uma geração, cerca de 20 anos, novos paradigmas tecnológicos são inventados e reinventados. Veja Especial Tecnologia, setembro de 2008, páginas 52 a 53, com algumas adaptações. Com base no fragmento de texto acima e no infonográfico ao lado, que é esta figura, desenvolva um dos tópicos a seguir, de acordo com a habilitação do seu curso. Vocês devem perceber que ele colocou aqui, ó, de acordo com a habilitação do seu curso. Algumas questões do ENAD são específicas para as pessoas que terminaram ou estão fazendo bacharelado e para as que estão fazendo licenciatura, que é o caso de vocês. Caso surjam questões desse tipo, prestem atenção. Vocês são de licenciatura, então vocês não vão precisar responder a letra A, porque aqui está bem claro, ó, que é para o curso de bacharelado, ok? Em alguns outros casos, também vem questões para pessoas que fazem a graduação com habilitação em língua estrangeira. Caso venha perguntas para esse tipo de curso, também eles irão especificar. Você só vai responder as que estiverem especificadas para licenciatura. Preste atenção no seguinte: não são todas as questões que vão estar informando que é bacharelado ou licenciatura ou língua estrangeira, certo? Somente são algumas questões que eles solicitam coisas diferentes sobre o mesmo tema. Por exemplo, este. Para bacharelado, quem fizer bacharelado, né,
vai responder isso aqui: vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias que permeiam as relações entre oralidade e escrita sob o ponto de vista, por exemplo, do editor, do tradutor ou do revisor, abordando necessariamente os seguintes aspectos: o aumento da complexidade dos saberes envolvidos, os recursos de acesso e disponibilidade de informação, nesse caso, em 8 linhas. Aqui nessa letra A, espera-se que o estudante escreva sobre as vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias que permeiam as relações entre a oralidade e a escrita, sob o ponto de vista, por exemplo, do editor, do tradutor ou do revisor, abordando necessariamente o aumento da complexidade dos saberes envolvidos e os recursos de acesso e disponibilidade de informação. Só recapitulando. Caso tenham esse tipo de pergunta, vocês só vão responder as que forem para licenciatura. As de bacharelado e as de língua estrangeira não é necessário responder. Nesse caso aqui, a letra B, vocês estão visualizando que tem o nome licenciatura. Então, vocês vão responder essa daqui. Aqui, vocês vão ter que falar sobre vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias que permeiam as relações entre oralidade e escrita, sob o ponto de vista da prática pedagógica, abordando necessariamente os seguintes aspectos: o aumento da complexidade dos saberes envolvidos e as implicações para o ensino-aprendizagem de língua. No nosso caso, de língua portuguesa. Também com o mesmo quantitativo de linhas, 8 linhas, e valendo a mesma quantidade de pontos, 10 pontos. Nesse caso, espera-se que o estudante escreva sobre as vantagens das diferentes tecnologias que permeiam as relações entre oralidade e escrita, sob o ponto de vista da prática pedagógica, abordando o aumento da complexidade dos saberes envolvidos e as implicações para o ensino-aprendizagem de língua. Espera-se ainda que em ambas as partes o estudante demonstre domínio da norma culta no que diz respeito a mecanismos de natureza gramatical e textual. Estes são só alguns exemplos para vocês se situarem de como é a elaboração e a solicitação das respostas para este tipo de questão no ENAD. No ambiente virtual, vocês vão acessar lá. Eu coloquei algumas questões discursivas que também são do ENAD. Leiam com calma, vocês têm uma semana para respondê-las. E também tem o nosso fórum, que vocês podem ir tirando dúvidas, caso algo não tenha ficado muito claro. Estas são as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração desses slides, caso vocês queiram acessá-las posteriormente.